Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo essa pergunta ou te disseram outros a meu respeito? Por que está me perguntando isso? Eu sou rei dos judeus. Os judeus vieram falar com você, né? Alguém te mandou perguntar isso? Pilatos disse: Porventura sou judeu? Eu não sou judeu, só sei dessas coisas porque algum judeu me falou. A tua própria gente e os principais sacerdotes é que entregaram a mim. Estão reclamando de você. O que você fez? O que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Um minuto de silêncio. Nós precisamos tomar o reino, Jesus. Nós temos que derrubar Pilatos. Temos que tirar César. No lugar de César, a gente tem que pôr um ungido. Pode ser você mesmo. Pode ser você mesmo até. Até você pode ser, Jesus. E a gente descobre quem é o maior aqui entre nós e o Senhor nomeia. Porque o Senhor lembra? Sempre tivemos os reis ungidos em Israel. E por isso a nação ia bem. E Jesus perguntaria: é mesmo? O reino acabou sendo dividido em dois. Os reis sabiam mesmo o que estavam fazendo. Judá e Israel, certo? Cometeram tanto pecado e tanta torpeza que os reis ungidos, o de Israel acabou na mão dos assírios e o de Judá acabou na mão da Babilônia. E os profetas falaram muito sobre isso, estou entendendo. Bom, até João Batista valeu. Profetas, reis, Antigo Testamento. Agora é o reino de Deus. E meu reino não é desse mundo. A solução do mundo não é a gente ter homens de Deus governando o mundo. A solução do mundo é voltar a Jesus Cristo. Essa é a solução do mundo. Bom, se você é um cristão, é isso que você sabe, né? A solução do mundo é a volta de Cristo. Você quer dizer então que nós somos completamente alheios a tudo que acontece? Porque o reino de Deus não é deste mundo? Ele não é deste mundo, mas ele é para este mundo. Ele é para este cosmos e para estas pessoas que vivem nesse planeta. Ele é para o agora e é para a eternidade. Mas ele não se enquadra nesse tipo de poder que vocês procuram. Porque o Evangelho transforma as pessoas. E as pessoas passam a ser governadas pela vontade do Pai, porque eles pediram: venha o teu reino. E eles são simples e humildes e não querem ser os maiores. E tudo que eles fazem pelo próximo, porque eles amam a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si próprios. E eles não dependem de forças externas, sejam políticas sociais, econômicas ou ideológicas ou até religiosas, para que digam quem eles devem ser, porque o próprio Evangelho e o Espírito dizem a eles quem eles devem ser, e eles andam em comunhão com o Espírito, em comunhão com o Evangelho e com a Palavra. Aliás, os líderes e aqueles que têm dons não estão sobre eles, são iguais a eles, são servos uns dos outros, porque isso é o reino. E aonde esse reino chega, as pessoas são transformadas. Se chega numa família, a paternidade é exercida de forma diferente, a maternidade e os filhos. Se chega numa empresa, o patrão passa a agir diferente, o funcionário passa a agir diferente. Mas isso não significa que, para que uma coisa dê certo, nós precisemos ocupar o lugar de quem está lá. Nós precisamos demonstrar o reino. É difícil, né? É difícil porque nós nos rendemos e canonizamos sistemas, fórmulas matemáticas, religiosas, sociológicas, filosóficas e políticas, tentando dizer que Deus vai tomar aquele reino. E Jesus disse: não, eu não quero esse trono. Eu não quero sentar aí, Pilatos, eu nem preciso disso, eu sou Senhor, o reino do meu Pai.
Sou rei, você acha que eu quero sentar aqui e ficar despachando? Não. Mas é verdade. É verdade que se você conhecesse o reino, você seria mais justo e sinais desse reino seriam vistos. Isso é verdade. É verdade, Pilatos, que se você conhecesse esse reino e esse reinado, acho que você nem continuaria em Roma. Acho que você insurgiria-se contra César. Ou vou dizer uma coisa, se esse reino chegasse em você, o único lugar que você não queria estar era no topo. Você queria ser humilde. Aí você ia sair pela terra pregando como nós. Como Paulo, que estava no topo da cadeia alimentar judaica, perseguidor da igreja, formado aos pés de Gamaliel, formado aos pés de Gamaliel, hebreu de hebreus, circuncidado ao 8º dia, cidadão romano, jogou tudo isso fora, tudo ele reputou por perda pela sublimidade do conhecimento do Filho de Deus, está no livro de Filipenses. É complicado. Nós temos uma missão de vivermos o reino, pregarmos o rei e sua palavra, sinalizarmos a chegada do rei e a chegada do reino, sinalizarmos o rei e sinalizarmos o reino. Sinais são só sinais, eles precisam conhecer e andar conosco. Onde esse reino chegar, pessoas serão transformadas. E por pessoas serem transformadas, é bem provável que nós teremos uma vida melhor. Mas isso acontece como um grão de mostarda. Isso acontece com pequenas sementes. Óbvio que quanto mais alguém se aproximar dos ideais do reino, mais justiça e bem nós veremos na terra. E devemos sinalizar o reino e pregar o reino. Falarmos do rei e pregarmos o evangelho. Mas não estamos ávidos por poder, nem por assentos nos primeiros lugares das sinagogas e nem nos altos palácios do Brasil ou do mundo. E se por acaso um dia você se sentar num desses lugares, você não se sentirá o primeiro, se sentirá o último, porque você não está procurando esse tipo de reino. Você só quer saber, em primeiro lugar, quando chegar lá, o que eu posso fazer com os valores do reino para abençoar pessoas. Seja bem-vindo, reino, dentro de nós. Não tenho mais nada a dizer.